E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em João capítulo 11, verso 32. De uma igreja carnal e o outro de uma igreja espiritual. O desânimo é uma manifestação da carne, é uma manifestação da alma. Quando você começa a se sentir meio desanimado e começa a falar assim, não estou com vontade de ir para a igreja. Um coração que adora o Senhor e serve o reino de Deus com vontade, com desejo. O problema é que muitas vezes no Marcelo nós queremos viver o Evangelho, mas começamos a olhar as circunstâncias. Antes de lermos o texto, vamos entender esse povo. Esse povo, eles chegaram na terra prometida, eles viram os frutos da terra, John, mas eles ficaram prestando atenção nas circunstâncias. Tem gigante, o povo é de guerra, o povo é forte, nós vamos perecer. Se você começar a servir a Cristo olhando as circunstâncias, você vai desanimar. Com certeza você vai desanimar. Hoje eu vi uma coisa, amados, que eu achei muito interessante. A forma que Deus ministrou com o meu coração através de uma pessoa no culto da manhã. Ela falou assim: pastor, nem sempre encontrar resistência no caminho significa que nós estamos no lugar errado. Algumas resistências que nós encontramos no caminho significa que nós estamos no lugar certo. Quem entendeu isso, diga amém. Porque às vezes a gente começa a encontrar resistências e assim, não é de Deus esse negócio. Pois às vezes é por ser de Deus que nós estamos enfrentando essa resistência. Está na hora de a gente começar a tomar uma posição. Livro de João, capítulo 11, verso 32, diz assim: quando ao lugar onde Jesus estava, chegando ao lugar onde Jesus estava vivendo, Maria se prostrou aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Vamos entender o contexto aqui. Jairo, eu sempre confundo Jairo. Lázaro, amigo de Jesus, aquele que Jesus esteve na casa dele, com os discípulos, fizeram um lanchão, jantarzão, tipo de gala mesmo. Aquele amigo que servia Jesus todas as vezes que Jesus passava com a sua comitiva por Betânia, morreu. As irmãs de Jairo mandaram Jesus de Lázaro, mandaram chamar Jesus dizendo: Lázaro está doente, por favor, venha orar por ele. E Jesus falou: eu já vou. Só que o já vou de Jesus demorou 4 dias. E aí aquelas mulheres, a mulher endemoniou. Quando Jesus chegou, Márcio, elas não lembraram que ele era o Filho de Deus, que ele era o mestre. Elas não lembraram que ele era um rabi, uma autoridade sobre a vida delas. Elas não pensaram na divindade de Deus, Renata. Maria chegou, parou na frente de Jesus, porque ela foi até Jesus, William. Jesus estava lá, que todo aquele povo de certo, né, ele conversando. E aí, o que aconteceu? Como é que foi? Maria chegou, eu fico imaginando a cena. Bateu o pé e falou: se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. O problema foi que o Senhor não veio. Esse é o exemplo de crente carnal. Ele quer ser o centro da atenção. O Senhor vem aqui, a coisa acontece aqui, é do jeito que eu quero. O Senhor deveria ter vindo no tempo que eu falei. O Senhor não pode me abençoar no dia de amanhã, tem que ser hoje. Não deixa para amanhã o negócio. Muitas vezes nós queremos determinar, e esse evangelho do determinar, irmãos, esse aí é fracasso total. Esse é o exemplo de um evangelho de homens querendo ser o centro. O evangelho é emocional. Tem muita gente que ele vem para a igreja e ele trabalha na igreja, ou ele serve no reino, ou ele está aqui na igreja em função das suas emoções. Ele é emocional. Se alguém não cumprimenta ele, ele fica chateado. Nós somos muito emocionais no evangelho. Maria aqui agiu com as emoções, a alma colocando ela no centro. Não, nós temos que ser diferente. Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 7, verso 6. O segundo exemplo. Agora nós vamos ver um exemplo de um crente espiritual, de alguém que coloca Jesus no centro. E é aqui que nós precisamos viver, Tiago. Uma dependência do Senhor. Quem é Deus? É você ou é Ele? Meu Deus do céu. Quem é Deus? Você ou Ele? Quem é o Senhor? Você ou Ele? Quem tem autoridade? Você ou Ele? Quem tem poder para o milagre? Você ou Ele? Então nós precisamos depender dEle. E não achar que nós temos que fazer do nosso jeito. Nós estamos aqui apenas para servir. Diz assim: e Jesus foi com eles e já estava perto da casa, quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso nem me considerei digno de ir ao teu encontro.
Mas diga apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sob o meu comando. Digo a um vai, ele vai, digo a outro vem, e ele vem. Digo ao meu servo faça, e ele faz. E a Bíblia diz que Jesus ficou maravilhado. Jesus olha para aqueles discípulos e falou assim, ó: não encontrei em Jerusalém alguém que tenha fé do tamanho, da forma que esse homem tem. Vamos entender o contexto? Um centurião romano, gentil, que oprimia os judeus, que se sentia superior aos judeus, porque eles eram aqueles que estavam comandando a nação. Ele tem uma necessidade. Um servo com quem ele tinha um carinho estava doente, e ele fica sabendo da fama de Jesus, Rony. Então ele pede para que Jesus venha orar pelo seu servo. Ele diz: por favor, alguém traga esse rabi, esse mestre, para orar pelo meu servo. Mas quando Jesus estava indo em direção à casa dele, Meire, ele mandou outro empregado dizer assim: ó, melhor o senhor nem vir, porque eu não sou digno de te receber em casa. Primeiro nós encontramos a amiga de Jesus, aquela que se achava íntima, diz assim: se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Depois nós encontramos um gentil que se achava autoridade sobre o judeu, diz assim: não sou digno de receber na minha casa, só diz uma palavra e ele será curado. Amados, muitas vezes nós precisamos entender, aliás, em todas as vezes, que o centro do Evangelho é Ele, e nós estamos aqui apenas para servir. Aquele homem diz: eu não sou digno de receber. E Jesus fica maravilhado com a fé daquele homem, e a Bíblia diz que no mesmo instante que Jesus ouviu isso, aquele servo foi curado. Jesus declarou uma palavra para a cura dele. Nós temos que tomar uma posição de calar os nossos lábios pelas circunstâncias, de parar de infamar a terra, infamar o reino, falar contra o plano de Deus em nossas vidas e começar a depender. Sabe por que hoje nós vivemos frustrações em algumas áreas das nossas vidas? Porque nós vivemos em função da nossa carne, da nossa alma, das nossas emoções. Nós precisamos viver em função do Espírito Santo em nós. Nós temos que começar a aprender a sermos sensíveis ao Espírito Santo de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Como nós temos um minuto só, eu quero só ler um texto para vocês, que você conhece muito bem. Gálatas 5, 22 e 23, não precisa você abrir. Diz assim: mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Esses são os frutos que nós precisamos ter em nós, do Espírito Santo, para servirmos o reino. Hoje muitos de nós estamos vindo na igreja para ser servido e não queremos servir. Mas a Bíblia diz que maior é aquele que serve. Nós conseguimos sentar ao lado de uma pessoa que nós não conhecemos, não conseguimos não dar um abraço nessa pessoa. Nós conseguimos passar o culto inteiro sem olhar na cara dela. E se ela tiver com uma criança que fizer um barulho do nosso lado, a gente olha uma cara feia, tipo, vamos parar com esse negócio. Nós não amamos, amados. Falta fruto do Espírito. Que nós possamos deixar o Espírito Santo gerar em nós alegria em fazer a obra de Deus. Que nós possamos permitir que o Espírito Santo flua em nós o amor pelo reino de Deus. Não importa se está chovendo, se está frio. Porque, amados, eu tenho certeza absoluta que na segunda-feira, às 7h30 da manhã, você não olha para a chuva lá fora e fala para o seu filho: ninguém vai para a escola e eu não vou trabalhar hoje, está muito frio. Alguém faz isso? Sim ou não? Mas dia de culto, se tiver frio ou chovendo, a gente não vem. Então a nossa prioridade é mais emprego e dinheiro do que o reino. Nós precisamos amar o reino de Deus. Paciência, amados. Tem pessoas que às vezes elas são imaturas, e nós temos que ter paciência até elas amadurecerem. Nós não podemos explodir com todo mundo. Tem gente que ele explode, líder explode, pessoas na igreja explodem, não consegue derramar coração, não consegue ter paciência em ensinar e mostrar o caminho correto. Posição. Nós precisamos ter bondade. Falta bondade em nós, amados. Mas nós não temos essa bondade. Mansidão. Nós não somos mansos. Se o irmão olhar de cara feia para nós, a gente mostra os dentes igual um pitbull. Tipo, mexeu no meu prato. Não, amados. Posição e domínio próprio. Controle. Se você sair daqui falando mal da igreja, se você sair daqui falando mal do ministério onde você trabalha, se você sair daqui falando mal daquilo que você faz para o reino, ou se você não levar isso a sério, você vai começar a contaminar todas as pessoas que estão em volta. Cuidado para você não fazer parte dos 10. Amém, queridos? Vamos colocar de pé.